Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 21, dos versículos 33 ao 46. Aqui Jesus conta a história da vinha. E ele começa dizendo, olha, eu vou contar uma história, então prestem atenção. E ele diz que havia um homem rico, fazendeiro, que comprou um terreno, cercou, fez um tanque para espremer uvas, né? Você já deve ter visto o chamado lagar, que é onde as pessoas ficam pisando para tirar o suco da uva, né? E aquilo escorre e, enfim, vai ser transformado em suco ou em vinho. Construiu uma torre de vigilância também e, para tomar conta, ele arrendou essa terra para lavradores, que iriam então plantar e trabalhar ali. Chegou a época da colheita. Ele enviou alguns empregados para receber a sua parte nos lucros, veja, a sua parte nos lucros. Os lavradores então agarraram esse empregado e o espancaram. O segundo foi assassinado. O terceiro foi apedrejado. Outros empregados foram enviados, mas receberam sempre o mesmo tratamento. Então, quase sem esperanças, esse homem decidiu enviar o seu filho pensando, bom, o meu filho ao menos eles vão respeitar. E aos lavradores, ao verem o filho do fazendeiro, se encheram ainda mais de cobiça e disseram, bom, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e assim a vinha fica conosco. E foi o que fizeram. É interessante porque o que Jesus está querendo contar aqui é a história de que Deus preparou uma terra, colocou pessoas para tomar conta daquela terra onde ele queria plantar as suas sementes. Quais sementes? As sementes da devoção, né? As sementes da religião que agradaria a Deus, as sementes daquilo que ele gostaria de plantar em termos de relacionamento com o ser humano. E ele está falando sobre os homens de Israel. Só que esses homens, essas lideranças da religião, que foram então com o tempo sendo construídas e constituídas, tomaram posse daquilo que Deus queria ensinar ao povo, daquilo que Deus queria ensinar à raça humana através de uma nacionalidade, de uma nação, de um país chamado Israel. Até que, nos tempos de Jesus, nós chegamos em um ponto em que as pessoas estavam seguindo mais tradições e regras e interpretações humanas daquilo que Deus queria, do que entendendo a raiz do que Deus buscava em termos de devoção através da sua lei. Jesus vem justamente combater isso. Jesus vem cumprir a lei. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha, eu vim aqui para viver aquilo que Deus gostaria de ensinar através do ordenamento, através das regras. Então, a regra do amor ao próximo, a regra do fazer o bem pelos outros, a regra de servir a Deus e ter um coração devoto, e não ações e atitudes exteriores, não simples rituais religiosos. Então, é isso que quer dizer essa história. Jesus está falando, olha, o filho desse proprietário chegou até o local da vinha, né, o local onde estava a vinha, melhor dizendo, e ali os homens, ao invés de tratá-lo com respeito e entender o que o seu pai queria, o mataram. Jesus está falando sobre aquilo que aconteceria com ele, sobre a sua própria história, sobre a sua missão neste mundo. E quando nós olhamos os versículos 43 e 44, Jesus diz claramente que o reino de Deus seria tirado dessas pessoas e entregue a outras que viveriam plenamente a vida no reino e dariam frutos, um povo que produziria frutos. Esse povo é justamente a igreja de Jesus. Então, Cristo espera das pessoas que compõem a sua igreja, daqueles que dizem ser seus discípulos ou daqueles que escolhem o caminho do aperfeiçoamento através dele, da imitação dele, do discipulado, que frutos sejam produzidos. E quando nós falamos de frutos, nós não estamos falando apenas de conduta moral. Nós não estamos falando de uma vidinha certinha, não, porque agora eu sou crente, então eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não sou mais desse jeito, porque isso aqui é carnal. Não, Jesus está falando de nos colocarmos a serviço da igreja, a produzirmos frutos não só para a nossa própria vida, não só para nós mesmos, não só no íntimo,
frutos de, eu não peco mais dessa forma, eu venci essa falha, esse mau hábito. Isso é muito bom, mas nos colocarmos a serviço dos irmãos que estão conosco, das pessoas que estão nessa jornada, nessa caminhada, junto com a gente. Ou seja, estarmos à disposição da igreja para trabalharmos, levarmos o evangelho adiante como comunidade. E essas comunidades juntas ao redor do mundo transformam realidades, pequenas realidades às vezes como um bairro, mas quando você junta tudo isso, você começa a ter uma transformação sem tamanho, como um tsunami, né? Que por onde passa, ele vai alcançando lugares que a gente não imagina. Então, que a partir desse evangelho, nós tenhamos essa consciência, nós novamente reflitamos conosco mesmos sobre a realidade de que Deus não busca religiosidade, Deus busca atividade, Deus busca pessoas que produzam frutos, não pessoas que vivam de regras, de rituais, mas pessoas que vivam uma vida de genuína transformação nele, de transformação não só interna, mas uma transformação que alcança aqueles que estão ao redor. Pessoas que produzam frutos e que então, junto com a igreja, para quem Deus entregou esse reino aqui, que é comparado com a vinha, possam trabalhar, possam fazer algo por ele, em nome dele. Deus abençoe você. Até amanhã.